Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para mais uma tier list aqui no nosso canal, né? Primeiro vídeo desse ano de 2026. Decidi falar um pouquinho aí sobre, como é que eu posso dizer, sobre expectativas para a temporada de 2026 de cada time, de cada um dos 20 times da Série A aí do Campeonato Brasileiro. Decidi falar um pouquinho aí sobre cada time, né? Como que ele chega para a temporada, se cada time pode vir com uma força, se algum time preocupa, se algum time está numa situação ali estável, né? E, enfim, cara, depois do vídeo, creio que vocês vão entendendo qual vai ser a dinâmica desse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá então para a nossa tier list, né? Bom, essa tier list aqui eu peguei na internet aí, né? De alguém que deve ter feito essa tier list aí, né? Fiz algumas modificações, incluindo aqui nós temos 6 linhas aqui para esse vídeo. Eu costumo fazer bem mais do que isso, né? Porque eu costumo falar de forma bem detalhada para ser bem preciso, sabe? Mas dessa vez vai ser um pouco mais direto. O Vem Forte é aquele time que vem para brigar por títulos para essa temporada, ou até para conquistar títulos nessa temporada. O Pode Bem é aquele time que pode fazer uma boa temporada. O Pode Ser Surpresa é aquele time que, como o próprio nome já diz, pode surpreender na temporada. E, enfim, né? O Preocupa é aquele time que está numa situação meio delicada, que pode não, preocupa de fato para a temporada. O Vai Sofrer é aquele time que a tendência é, de fato, passar perrengue na temporada. E o Dúvida, não tem muito o que dizer, cara. É aquele time que vem pra temporada como uma incógnita, podemos dizer assim. E é basicamente isso, cara. Não tem muito o que falar, não. Tá bem direto ao ponto, né? Eu costumo ser bem detalhado, mas dessa vez vou ser bem direto ao ponto, né? E, cara, eu até queria fazer esse vídeo separado para o Corinthians, só que, cara, primeiro porque eu ia fazer esse vídeo aqui ou na sexta ou no sábado, só que nenhum dos dois dias eu tive tempo. Nenhum dos dois dias, acabei deixando para hoje, no domingo. Inclusive, já tivemos alguns times entrando em campo, começando a temporada de 2026. E segundo porque, cara, eu decidi fazer tudo de uma vez. Decidi fazer logo tudo de uma vez. Tipo, fazer uma analogia em relação ao Corinthians, em específico, e também ao futebol brasileiro em geral, sabe? Cada um dos times da Série A em geral. E decidi fazer tudo de uma vez, né? Até porque, como eu falei, sexta e sábado, que eu pretendia gravar vídeo, não tive tempo nenhum dos dois dias, né? Na sexta-feira não tive tempo em nenhum momento. No sábado eu tive um contratempo. E só tive tempo agora no domingo. Então, resolvi fazer logo tudo de uma vez, né? E provavelmente esse vídeo vai ser mais um gigantesco, né? Primeiro vídeo do ano já vai ser um vídeo gigantesco. Mas, enfim, né? Eu já enrolei demais. Bora começar a nossa tier list, cara. Na ordem dos times, eu vou falar em ordem alfabética. Inclusive, acabei de perceber que eu esqueci de organizar. Pera aí, galera. Já volto. Pronto, galera. Arrumei aqui na ordem alfabética, né? É a ordem que eu costumo utilizar pra falar, né, cara? Porque é a ordem que eu gosto. Até pra eu não me perder, tá ligado? Então, vamos lá, né? Vamos então começar de fato a nossa tier list. Começando então com o primeiro time da nossa lista, Atlético Paranaense. E sim, o Atlético Paranaense veio antes do Mineiro, porque o Atlético Paranaense tem o TH, enquanto o Mineiro tem o TL, né? Enfim, Atlético Paranaense. Bom, o CAP ele vem da Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado ele jogou a Série B. Até começou de uma forma meio instável, mas conseguiu se ajeitar e subiu para a Série A como vice-campeão da Série B. Para essa temporada ele vai disputar o Campeonato Paranaense, que inclusive ele já estreou. Salvo engano, ele venceu na estreia, jogando ali com um time alternativo e tal. Vai jogar o Brasileirão Série A, obviamente, né? Até que ele tá aqui na nossa lista. A Copa do Brasil e a nova competição da CBF, salvo engano, que é a Copa do Sudeste. Eu acho que ele vai jogar essa competição, cara. O Inter eu sei que vai jogar. Agora o Atlético Paranaense tenho quase certeza que vai jogar também. É uma competição que, sendo bem honesto aqui, cara, já fazendo um breve comentário por fora, né? Achei meio nada a ver essa nova competição da CBF, hein? Achei meio nada a ver. Pode ser que dê certo, mas enfim, né?
voltando aqui para o nosso assunto, que é a nossa tier list. Cara, sendo bem direto ao ponto, cara, eu acho que o Atlético pode ser uma surpresa. Acho que o Atlético pode surpreender nessa temporada. Bom, no Campeonato Paranaense, a tendência é que ele briga para ser campeão, ou até seja campeão, né? Ele é ali um dos candidatos fortes para ser campeão paranaense. No Brasileirão, creio eu que ele chega com a expectativa mínima de, obviamente, permanecer na Série A. Se pá, beliscar uma vaguinha ali na Sul-Americana, o que é possível, mas sendo bem sincero. Na Copa do Brasil, vai tentar ir o mais longe possível, de repente umas oitavas, ou até umas quase, igual ele fez ano passado. Eu acho que o Atlético pode surpreender. Pode ser uma surpresa aqui pra temporada, né? E. Enfim, cara. Acho que o Atlético. Enfim, cara. Pode, de repente, aprontar alguma. Aí, em especial, no Brasileirão. Que, inclusive, eu pretendo fazer uma tier list pra depois que os estaduais acabarem. Se tudo der certo, eu pretendo fazer uma tier list em específico do Brasileirão. Algo que eu cheguei a fazer ano passado, mas o vídeo não foi ao ar porque deu bug. Deu bug aí no vídeo. E é basicamente isso, cara. Basicamente isso. Vale ressaltar. Esse vídeo aqui tem como intuito falar sobre expectativa para o ano de 2026. A expectativa pode muito bem ser uma e a realidade ser outra. Eu posso colocar o Atlético como surpresa para no fim das contas ele sofrer. Mas eu vou colocar o Atlético como um time que pode surpreender. Porque, cara, vira e mexe o Atlético aparece apontando as suas, né? Então, acho que pode ser candidato para uma surpresa. Pode ser que ele sofra? Pode. Pode até que ele preocupe. Ou de repente eu tenho uma dúvida, né? Mas eu vou colocar o Atlético como pode ser uma surpresa. Porque vira e mexe ele apronta as suas, né? Então, é basicamente isso, cara. Basicamente isso. Vamos lá então para o próximo time da lista. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, né? Bom, o Galo veio mais essa temporada agora ainda sob o comando do Sampaoli. O Sampaoli permaneceu no Galo, né? Ou não? Tá no Galo ainda. Tá no Galo ainda o Sampaoli. Bom, o Galo tem ali uma questão envolvendo o Hulk. Tá ali uma novela tremenda onde se falava que o Hulk poderia pedir, tava pedindo pra sair. Outra hora o Hulk desmentiu, falando que não ia pedir pra sair, cumpriu o contrato. Mas o Fluminense ainda tá ali tentando contratar. Tá uma novela. Rapaz, tá parecendo uma novela mexicana, podemos dizer assim, né? Lá no Galo, né? Se tratando de contratações, o Galo contratou dois bons laterais, que é o Renan Lodge e o Preciado. Preciado na lateral direito, o Renan Lodge na lateral esquerda, né? Já que na lateral esquerda o Guilherme Arana saiu justamente para o Fluminense, que eu vou falar depois, né? O Fluminense está querendo contratar o Hulk. E, enfim, cara, o Galo tá ali se movimentando no mercado da bola, vai estar ali montando seu elenco. Se tratando de competições, o Atlético vai jogar no Campeonato Mineiro, onde ele é o atual campeão. Ele é o atual campeão do Campeonato Mineiro. Vem aí para tentar conquistar mais o campeonato. No Brasileirão, vai jogar o Brasileirão, né? Vai jogar também a Copa do Brasil. E a Sul-Americana. Sul-Americana que ele chegou na final no ano passado, mas acabou perdendo para o Lanús. O que se ele fosse campeão, ele ia jogar a Libertadores, mas como ele perdeu a final, acabou que ele vai jogar a Sul-Americana, né? Bom, o Atlético, financeiramente falando, vive uma situação bem delicada, uma situação difícil com o Atlético financeiramente falando. Tem gente até ali do grupo dos Menin envolvido com polícia e. Não vai dar muito detalhe não, sendo bem sincero, né? Cara, sendo bem sincero, eu acho que o Atlético pode parecer com uma surpresa, cara. Acho que o Atlético pode surpreender. É claro que, por um lado, a situação dele pode preocupar, mas, cara, eu acho que o Atlético pode ser uma surpresa. De repente, pouco abaixo do Campeonato Mineiro, que tem um claro favorito, que eu vou falar depois. No Brasileirão, pode ser que ele apronte as suas. Na Copa do Brasil, pode ser que ele vá longe. A Sul-Americana, ele chega como candidato. Se ele levar a sério a Sul-Americana, obviamente, né? A tendência é que ele chegue com uns candidatos, se não o candidato, né? E se por acaso você estiver escutando no meu telefone um barulho de apito ou barulho de notificação, é o meu celular tocando notificação, tá? Só pra deixar claro, né? Mas continuando aqui, acho que o Atlético pode fazer uma graça, né? Pode fazer uma graça ali,
Vamos ver, cara. Vamos ver em relação aos dois atléticos, tanto o Paranaense quanto o Mineiro, se de fato eles fazem uma graça, se eles vão preocupar, se eles vão sofrer. Vamos ver, cara. Vamos ver. Por enquanto, vou deixar os dois aqui como pode ser uma surpresa. Se pá, eu faço alguma mudança. Inclusive, podemos ter mudanças aqui nessa tier list. Mas, de momento, vou deixar os dois atléticos como podendo ser uma surpresa para a temporada de 2026. Próximo time da lista, Bahia. Bahia que veio uma boa temporada em 2025, né? Campeão baiano. Na Libertadores ele passou da pré-Libertadores, acabou caindo na fase de grupos, mas conseguiu ir para a fase de grupos. Na Sul-Americana ele caiu para a América de Cali. Na Copa do Brasil eles pararam nas quartas de final. E no Brasileirão, dessa vez com uma campanha um pouco mais segura, conseguiu mais uma classificação para pré-Libertadores. Para 2026 o Bahia vai disputar o Campeonato Baiano. A Copa do Nordeste, pelo que eu vi, teve uma mudança aí no regulamento. Se eu não me engano, acho que o Bahia não vai disputar, ou vai disputar. Vou até ver depois. Mas teve uma mudança onde times que vão jogar competições sul-americanas ou algo assim não vão jogar a Copa do Nordeste. Eu achei algo parecido, cara. Achei algo parecido com isso. Vou até conferir depois. Mas de momento o Bahia vai disputar o Campeonato Baiano, o Brasileirão, obviamente, né? A Copa do Brasil e a Libertadores. Onde, assim como no ano passado, esse ano ele novamente vai entrar na fase preliminar, a chamada pré-Libertadores. E cara, já sendo bem direto ao ponto aqui, cara, acho que o Bahia pode ir fazer uma boa temporada. Acho que o Bahia pode fazer uma boa temporada. O Bahia, cidadão de contratações, contratou o Christian Oliveira, que estava no Grêmio, um jogador ok para compor o elenco, né? Um jogador até bom para compor o elenco do Bahia. O Bahia manteve uma base ali do ano passado. Rogério Ceni continua no comando, né? E enfim, cara, a base do Bahia tá boa. O momento do Bahia é bom. E acho que o Bahia vem pra fazer uma boa temporada. Acho que o Bahia vem pra fazer uma boa temporada. Pode ser que até que ele venha forte, mas acho que pode ir bem. Tá de bom tamanho pro Bahia. E, cara, o Campeonato Baiano, obviamente, que ele é o grande franco favorito. O Brasileirão, ele veio para disputar a vaga na Libertadores. Quem sabe sai com o G4, né? Na Copa do Brasil, acho que ele pode chegar pelo menos até as quartas, se pá, uma semifinal. Na Libertadores, acho que o Bahia tem todas as condições de passar da pré, a depender do adversário que ele pegar, mas acho que ele tem condição sim de mais uma vez avançar na fase preliminar. E na fase de grupos, a depender do grupo que ele cair, tem condição de avançar. Tem condição de avançar. Ano passado ele foi eliminado, pegou o grupo da morte, acabou eliminado. E a depender do grupo que ele cair, pode ser que ele tenha todas as condições ali de passar de fase, passar da fase de grupos. Então, caso ele passe da preliminar, obviamente, né? Acho que o Bahia pode vir bem. Acho que o Bahia pode ir bem na temporada 2026. Próximo time na lista temos o Botafogo. O Botafogo, cara, vamos lá. O Botafogo tá de técnico novo, né? Diferentemente aí dos três times que eu já citei. Atlético Paranaense, que renovou com o Dair Helman, que inclusive eu esqueci de citar. O Atlético Mineiro, que ainda conta com o Sampaoli, e o Bahia com o Rogério Ceni. O Botafogo veio mais temporada 2026 com um técnico novo, um técnico bom, aliás, o Matias Selma, um técnico jovem. Teve uma última passagem aí no Porto que não foi muito boa, né? Ali no Porto de Portugal. Teve uma passagem brilhante pelo Independente Del Valle, do Equador. É um técnico jovem, um técnico promissor, parece ser bom, né? Vamos ver como ele vai sair sendo testado aqui no Brasileirão, no time com o Botafogo, né? Cara, se tratando de competições, o Botafogo vai jogar o Campeonato Carioca, vai jogar o Brasileirão, vai jogar a Copa do Brasil e vai jogar a Libertadores, onde, assim como o Bahia, ele vai entrar na fase preliminar, né? A chamada pré-Libertadores. Bom, sendo bem direto ao ponto, cara, por todas as circunstâncias envolvendo ali o Botafogo, que inclusive já chegou a ponto de tomar transferban, o Botafogo, esqueci de citar, chegou a tomar transferban, não sei se ele já se livrou, se ele já derrubou o transferban, mas eu lembro muito bem que ele tomou um transferban. E, cara, por todas as circunstâncias que vem gerando ali no clube, eu vou colocar o Botafogo como dúvida. Eu vou colocar o Botafogo como dúvida, porque, cara, assim, cara, pode ser que ele faça uma boa temporada? Pode.
tem o técnico promissor, perdeu o Marlon Freitas para o Palmeiras. Ainda assim, tem umas peças boas, né? Tem algumas boas peças. Tem o técnico promissor, né? Que pode extrair o melhor desse time, né? Mas, cara, eu coloco o Botafogo como uma incógnita. Porque assim, cara, é como eu falei, pode ser que ele faça uma boa temporada? Pode. Mas, cara, no Campeonato Carioca, a tendência é que ele chegue ali numa semifinal, a menos que ele dê vexame na primeira fase outra vez, né? No Brasileirão, ele chega para disputar a vaga na Libertadores. Copa do Brasil, pode parar ele umas quartas, de repente numa semi. E na Libertadores, a expectativa mínima é que ele passe da fase preliminar, passa para a Libertadores, vai para a fase de grupos, vê qual grupo ele cai, né? A depender do grupo que ele cair, tem condição de passar. Cara, eu até acho que o Botafogo pode, de repente, ele fazer uma boa temporada, mas ainda assim, cara, eu também vejo o Botafogo como uma incógnita, como uma ponto de interrogação, podemos dizer assim. Então, cara, por via das dúvidas, eu vou deixar o Botafogo aqui como dúvida. E, enfim, pode ser que ele surpreenda, pode ser que ele vá bem, mas por via das dúvidas, vou deixar o Botafogo aqui como dúvida, tá? Próximo time na lista, Chapecoense. Chapecoense que veio da Série B, assim como o Atlético Paranaense. E, cara, vamos lá. A Chape se tratando aí de competições, vai disputar o Campeonato Catarinense, onde é candidato para ser campeão. O Brasileirão Série A, obviamente, né? Aí a Copa do Brasil. Vai disputar a Copa do Brasil. E, cara, já sendo bem direto ao ponto aqui, cara, vale ressaltar, esse vídeo aqui é sobre expectativa para a temporada 2026. A temporada pode muito bem gerar uma expectativa e pode ser outra, a realidade pode ser outra. Mas, cara, se tratando aí de expectativa, a tendência é que de fato a Chape vá sofrer, tá? A tendência é que a Chape vá sofrer. Pode acontecer, de repente, dela surpreender. O que se acontecer, acho que seria bem legal. Seria bem legal ver a Chape surpreendendo. Mas a tendência é que ela sofra. A tendência é que a Chape sofra, até porque a Chape veio passando um processo aí de reconstrução. Depois da queda em 2021, passou 3 anos ali brigando para não cair para a Série C, aí na Série B. 3 anos seguidos brigando para não cair. Veio 2025, a Chape consegue brigar pelo acesso, né? E consegue subir para a Série A, depois desses perrengues que ele passou, bem com uma superação, sabe? Depois de 3 anos seguidos brigando para não cair, para a Série C, que eu falo, né? Aí na Série B. Dessa vez ela conseguiu subir para a primeira divisão, voltar para a Série A, né? Depois de 4 anos ausente. 5, na verdade, até a última vez foi em 2021, onde ele foi tocando classificação de novo. E, cara, muito legal ver a Chape de volta à Série A, sendo bem sincero. Mas, se tá dando aí de expectativa, a tendência é que ela sofra. A tendência é que ela passe por perrengue, vai ser em 2026. Campeonato Catarinense, a tendência é que ela ou seja campeã ou brigue para ser campeã. Mas o Brasileirão, de fato, principalmente, né? Que, como eu falei, aí pretende fazer uma tirinha em específico para o Brasileirão, tá? Mas a tendência é que ela sofra. Tirando o Campeonato Catarinense, a tendência é que a Chape, no geral, passe perrengue para a temporada 2026. Pode ser que surpreenda? Pode. Mas a tendência é de sofrimento, tá? Próximo time na lista, chegou a vez dele. Chegou a vez do colossal Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, né? Falei que ia emendar a análise do Corinthians e do futebol brasileiro em geral, né? Vamos lá. O Corinthians para essa temporada segue com o Dorival Júnior no comando técnico, o que eu já falei sobre, não vamos estender muita coisa. Ele chega se tratando de reforços. Primeiramente, ele tá tentando derrubar o Transferban, algo que estava a acontecer. O Corinthians estava a derrubar ou já derrubou o Transferban, algo assim. Se tratando de reforços, o Corinthians também caminhando para contratar o Gabriel Paulista, que inclusive, se eu não me engano, já está em São Paulo, para assinar aí com o Corinthians, né? E até aqui, só o Gabriel Paulista mesmo, que está bem encaminhado. Pode ser que de repente surja algum outro reforço e tal. Já vi até especulação sobre o Alan, volante do Flamengo, que não me agrada, sendo bem sincero, mas enfim, né?
Se tratando de competições, o Corinthians vai disputar o Campeonato Paulista, onde ele chega como atual campeão. O Brasileirão, a Copa do Brasil, onde ele também chega como atual campeão, atual tetracampeão. E a Libertadores, onde, diferentemente do ano passado, graças a Deus ele vai entrar diretamente na fase de grupos, não tem que jogar pré-Libertadores. Ai, eu tô falando isso, daqui a pouco chegou antes da Libertadores e cai na fase de grupos. Aí é de lascar mesmo, né? Aí é de lascar mesmo. Tomara que não, né? Já chega de vexame em competição sul-americana. Chega. Mas enfim, né? O Corinthians vai disputar em 4 competições. E eu espero que seja essas 4 mesmo, tá? Espero eu. Se rolar na competição, que seja o Intercontinental ou o Mundial no final do ano, né? Enfim, né? Vai saber, né? Vai saber. E, cara, falando especificamente aqui sobre o Corinthians, no Campeonato Paulista, eu acho que o Corinthians tem totais condições de pelo menos chegar na final. Dá pro Corinthians chegar na final. Dá pra ser campeão de novo. Dá pra ser bicampeão. É possível. No Brasileirão, a minha expectativa mínima, aqui sendo bem sincero, aqui eu tô falando como torcedor, tá? Tô falando como torcedor. A minha expectativa mínima é que, aqui eu digo com todas as letras, com a maior segurança do mundo, eu espero que esse Campeonato Brasileiro de 2026 não seja largado, não seja abandonado igual foi em 2025, porque se isso acontecer de novo, mas eu não vou ficar bom não. Não vou ficar bom mesmo. Na Copa do Brasil, dá pro Corinthians de repente ali, a depender das circunstâncias, dá pra ele chegar pelo menos ali na semifinal, se pá numa final, ou até ser campeão de novo, vai saber, né? Mas se tratando de expectativa, dá pro Corinthians chegar pelo menos ali numa semifinal, ali, né? Ir longe na competição, a depender das circunstâncias, pode até ser que ele seja candidato para ser campeão. Tomara, né? Tomara. E na Libertadores, cara, primeiramente, passa na fase de grupos, porque eu não aguento mais passar vexame em competição sul-americana. No mata-mata, cara, é ver o que acontece. Se ele passa nas oitavas, chega nas quartas, ali mais ou menos. Cara, acho que o Corinthians, a depender do grupo que ele cair, tem todas as condições de passar na fase de grupos. E eu espero que passe. Nas oitavas, a depender do adversário que ele pegar, é bem viável que ele possa chegar nas quartas de final. Aí depois ver o que acontece depois, né? Ver o que acontece depois. Cara, aqui eu tô falando como torcedor, tá? Aqui eu tentando ser o mais otimista possível. Eu acho que dá pra fazer uma boa temporada, cara. Acho que dá pra fazer uma boa temporada. Se o Corinthians, se tudo der certo, cara. Se o Osmar Staveri não for incompetente a ponto de fazer bobagem atrás de bobagem. Se ele fizer tudo certo, né? O que tem lá minhas dúvidas, mas vamos aguardar o processo, né? Vamos aguardar. E tem mais um detalhe também, cara. Que, cara, eu coloco o Corinthians como pode ir bem pra temporada. Mas agora eu me lembrei de um detalhe. 2026, no Corinthians, é ano de eleição presidencial. E não é só no Brasil que vai ter eleição para presidente em 2026. No Corinthians também vai ter eleição para presidente. Vai ter eleição para presidente no Corinthians nesse ano de 2026. Estou com medo. Sendo bem sincero, estou com medo, estou bem preocupado com o que pode acontecer ali nos bastidores, né? Mas dentro de campo, cara, eu espero muito que o extra-campo não atrapalhe. O Corinthians até contratou o Marcelo Paes para ser o diretor executivo, com a saída do Fábio Soldado, que mesmo com o rebaixamento do ano passado com Fortaleza, é um baita acerto, aliás, uma baita contratação do Corinthians. Tomara que dê certo. E, enfim, cara, eu espero muito que o extra-campo não atrapalhe. A tendência é que sim, atrapalhe em alguns aspectos, mas, cara, se tudo der certo, se o Corinthians se o extracampo não atrapalhar, cara, se tudo der certo, o Corinthians ele pode sim fazer uma boa temporada. Acho que sendo bem otimista, ele pode sim fazer uma boa temporada. Sendo mais pessimista, pode ser que ele surpreenda na temporada. O preocupa é mais pro extracampo mesmo, mas, cara, acho que dessa vez eu vou ser mais otimista. Vou colocar o Corinthians como pode ir bem, tá? Vou colocar ele como pode ir bem na temporada. A ordem aqui eu vou ver depois, tá? Mas por enquanto eu tô colocando aqui fora de ordem. Cara, eu vou ser meio otimista, cara. Eu vou tentar ser o mais otimista possível. Vou deixar o Corinthians aqui como pode ir bem para 2026, tá?
Tomara que vá bem. Tomara que vá bem, né? Próximo time na lista temos o Coritiba. Mais um que vem da Série B, como campeão, inclusive, da Série B. Coritiba que vem mais em 2026 de técnico novo, o Fernando Seabra. Coritiba que já estreou na temporada, já começou sua temporada aí no Campeonato Paranaense, assim como o Atlético também, né? E, cara, já sendo bem direto ao ponto aqui, cara, pode ser que ele surpreenda? Pode. Mas a tendência é que ele sofra. A tendência é que o Coritiba sofra essa temporada. Porque, cara, querendo ou não, ele chega pro Brasil. No Campeonato Paranaense, ele chega com uma força, né? Afinal de contas, no estado do Paraná temos o Atlético Paranaense e o Coritiba como as principais forças, né? No Brasileirão, a tendência é que ele brigue lá embaixo. Pode ser que ele surpreenda, pegue uma vaguinha no Sul-Americano? Pode. Mas a tendência é que ele brigue lá embaixo. Briga ali na parte de baixo. Na Copa do Brasil, vamos ver o que acontece. Vamos ver até onde ele vai. E basicamente isso, cara. Basicamente isso que eu tenho para dizer. A tendência é que o Coritiba sofra, principalmente no Brasileirão. No Paranaense, nem tanto, até porque ele é uma das forças junto do seu rival. Mas o Brasileirão e na Copa do Brasil, no geral, a tendência é que ele sofra. A tendência é que ele sofra e... Enfim, cara, pode ser que ele vire uma surpresa e tal, pode, mas a tendência é, de fato, a ser uma chape de passar sufoco, de passar uns perrengues aí na temporada 2026. Próximo time da lista, temos o Cruzeiro. O Cruzeiro que, já de antemão, já logo de cara, vai inaugurar a nossa linha do Vem Forte para 2026. O Cruzeiro que recentemente anunciou a contratação do Gerson. Gerson, o chamado Coringa, né? O Cruzeiro tá com um time bom, cara. Tá com um time bom. Tem o Caio, conseguiu manter o Caio Jorge depois das investidas aí do Flamengo. Que claramente o Cruzeiro não queria vender o Caio Jorge pro Flamengo, mesmo assim o Flamengo insistiu. Tem agora o Gerson no time. Tem o Matheus Pereira. Tem Lucas Silva, que veio de boa temporada. Tem ali Fabrício Bruno. Veja uma boa temporada, né? No Cruzeiro. Tem o Cássio no gol, que voltou a ir bem, né? Cara, o Cruzeiro vem forte. O Cruzeiro vem como uma força, vem como um forte candidato para 2026. O Campeonato Mineiro é bem óbvio que ele é o franco favorito, assim como no ano passado. Aí tava falando isso aqui e de repente o Galo volta a ser é campeão de novo no Campeonato Mineiro, né? Mas o Cruzeiro é favorito, franco favorito, aliás, no Campeonato Estadual. No Brasileirão, ele vem como um forte candidato para brigar pelo título, ou no mínimo brigar por G4. Na Copa do Brasil, ele vem como candidato para ser campeão, forte candidato para ser campeão. Na Libertadores, a tendência é que ele no mínimo passe da fase de grupos e veja o que acontece no mata-mata, mas a tendência é que ele vem forte para ir longe na competição, se pá ser campeão, se pá, né? Cruzeiro vem forte. Cruzeiro vem forte para a temporada 2026. Vamos ver se ele cumpre com a expectativa. Ah, e tem o Tite no comando técnico, né? O Tite no comando técnico do Cruzeiro, voltando a trabalhar depois de mais de um ano parado, um ano e meio mais ou menos parado. Vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece com essa combinação Tite e Cruzeiro. Se dá certo isso aí, essa combinação. Vamos ver, cara. Vamos ver se funciona. Mas, no geral, para mim, o Cruzeiro veio como uma das forças para a temporada de 2026. Próximo time da lista temos o Flamengo. O Flamengo que, cara, tem muito o que dizer não, cara. Não tem muito segredo. Se não for a grande força, é uma das forças do Brasil para 2026, tá? O Flamengo é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, atual campeão carioca, ganhou a Supercopa ano passado. Nesse ano vai jogar o Campeonato Carioca, vai jogar Supercopa de novo, né? Vai jogar a Recopa, vai jogar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Flamengo é franco favorito, tá? Flamengo é franco favorito, no mínimo pro Campeonato Carioca, pra Supercopa, eu diria que ele é um pouco favorito, né? Ele é favorito em relação ao Corinthians, sendo bem honesto, né? Na Recopa, franco favorito, né? Contra o Lanús da Argentina. Brasileirão, ele é franco favorito para ser bicampeão. Copa do Brasil, ao lado do Cruzeiro, é forte candidato. Na Libertadores, onde ele é o atual campeão, também forte candidato. Cara,
Flamengo é o time a ser batido. Flamengo é o time a ser batido para 2026. Não tem muito o que falar. E é basicamente isso, cara. Não tem muito o que dizer em relação ao Flamengo. É, de fato, a grande força para 2026. E não tem muito o que falar, cara. Não tem muito o que falar. Só vamos continuar na nossa lista com o próximo time, Fluminense. Fluminense, cara. Fluminense manteve o Zubeldia. Segue com o Zubeldia no comando técnico, que inclusive tem que passar um procedimento cardiovascular. Melhoras aí pro Zubeldia. E tomara que ele se recupere bem, né? Se recupere logo e volte pra ativa, né? Volte pra ativa, que fique tudo bem com ele, né? Ele vai jogar o Campeonato Carioca, vai jogar o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores, onde ele entra diretamente na fase de grupos. Bom, no Campeonato Carioca, ele é candidato para pelo menos ir longe, de repente uma semifinal ou até uma final, de novo, assim como no ano passado. No Brasileirão, ele chega com expectativa ali de brigar por vaga na Libertadores. Na Copa do Brasil, chegar em umas quartas, de repente uma semi de novo, igual ano passado. Na Libertadores, a depender do grupo que ele cair, chega com totais condições de passar na primeira fase, ver o que acontece no mata-mata. Cara, acho que o Fluminense pode ir bem. Acho que o Fluminense pode fazer uma boa temporada. Manteve o Zubeldia, manteve a base ali mais ou menos no ano passado. Contratou o Guilherme Arana para a lateral esquerda. Tá tentando ali contratar o Hulk, né? O que claramente o Galo não quer vender o Hulk pro Fluminense. Mesmo assim o Fluminense insiste. Basicamente um caso parecido do Flamengo com o Cruzeiro em relação ao Caio Jorge, né? Bem parecido, aliás. Com o Cruzeiro claramente não querendo vender o Caio Jorge, o Flamengo insistindo. O Galo não querendo vender o Hulk, o Fluminense insistindo, né? E, cara, vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece aí com o Fluminense. Mas, sendo bem sincero, eu acho que o Fluminense pode sim fazer um bom ano de 2026. E basicamente isso, cara. Basicamente isso que eu tenho pra dizer. Bora então para o próximo time na lista, o Grêmio. O Grêmio que vem para 2026 sob o comando de Luiz Castro, um baita centro, inclusive, do Grêmio. O Grêmio que já estreou na temporada, já estreou no Campeonato Gaúcho, no momento aí onde que eu gravo esse vídeo. Cara, além do Campeonato Gaúcho, obviamente, tem o Brasileirão, tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Grêmio vai jogar a Sul-Americana de novo nesse ano de 2025. No Campeonato Gaúcho, chega como candidato para ser campeão, voltar a ser campeão, né? Depois do vice ano passado pro Inter, que curiosamente é o próximo time a ser falado, né? No Brasileirão, acho que ele chega de repente para brigar pro G6, se bem que não vai ser mais G6, né? Vai ser G5 agora, porque uma vaga foi para a Copa do Brasil, né? Para Libertadores, que pode ser que vire G6 ou até G7, né? Mas de momento o G6 a partir de agora vai ser G5 e não G6. Pode ser que vire G6 ou até G7, mas enfim, né? O Grêmio mesmo assim chega como candidato, né, para brigar por vaga na Libertadores, pelo menos ao meu ver, se tudo der certo. Se o Luiz Castro de fato conseguir tirar o melhor desse time, né? Na Copa do Brasil, vejo o Grêmio podendo ir longe, de repente umas quartas ou até uma semifinal, né? Nunca se sabe. E na Sul-Americana, assim como o Galo, o Grêmio é um dos candidatos ali para ser campeão, se levar a sério, né? Se o Grêmio levar a sério, o Grêmio chega como candidato sim para levar a Sul-Americana. E cara, principalmente pelo fator chamado Luiz Castro, no comando técnico, acho que o Grêmio pode ir bem. Acho que o Grêmio pode fazer uma boa temporada, de repente até surpreender, né? De repente fazer uma temporada acima da expectativa. Mas acho que o Grêmio pode sim fazer uma boa temporada, cara. Principalmente pelo fator Luiz Castro. Se tudo der certo, se o Luiz Castro de fato conseguir tirar o melhor desse time do Grêmio, acho que o Grêmio pode sim fazer uma boa temporada, fazer um bom ano de 2026. Vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece aí. Se de fato o Luiz Castro consegue fazer um bom trabalho no Grêmio. Tem grandes chances para isso acontecer. Grandes chances, assim como ele fez no Botafogo. E vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece aí. Se de fato o Grêmio faz uma boa temporada de 2026, tá? Próximo time na lista, Internacional. Falei do Grêmio, agora é a vez do Internacional. Cara, o Inter em 2025 tinha expectativas altas, né? De brigar por títulos. Ele até foi campeão do Campeonato Gaúcho 9 anos depois, né? De jejum. Ele tinha expectativa de brigar por títulos, mas acabou que o ano 2025 do Inter, que até começou bem, virou um desastre, virou
uma tragédia que só não foi maior porque o Inter, sabe-se lá como, conseguiu escapar da queda pra Série B. Cara, 2025 foi um ano que tinha tudo pra ser bom, mas foi um desastre. Foi um desastre pro Inter. Vem pra 2026 no processo aí de. Como é que eu posso dizer? Reformulação, né? Reformulação, tenta se reerguer, tenta juntar os cacos depois do desastre que, que poderia ser maior em 2026. Poderia ser que ele nem estivesse aqui nessa tier list, né? Ou de repente eu fazer ele separado, podemos dizer assim, né? E, cara, só não foi maior porque o Inter não caiu pra Série B. Só não foi maior porque o Inter conseguiu escapar da queda. Mas, cara, vamos lá, né? O Inter, o Campeonato Gaúcho, ainda assim, acho que ele chega como uma das forças, assim como o Grêmio, que sendo bem sincero, eu coloco o Grêmio como favorito para o Campeonato Gaúcho. O Inter pode, no mínimo, chegar numa semifinal, se para uma final, né? Acho que o Inter chega na final. Acho que o Internacional chega na final do Campeonato Estadual. A menos que ele passe algum vexame, né? Numa semifinal da vida, ou até numas quartas, enfim. No Brasileirão, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece aí, né? Na Copa do Brasil, vamos ver o que acontece também, né? Pode ser que o Inter faça uma graça, mas vamos ver o que acontece. E para esse ano 2026, o Inter não vai disputar nenhuma competição de caráter sul-americano. Não vai jogar sul-americano, muito menos a Libertadores, né? Tanto é que ele vai jogar a Copa Sul-Sudeste, que eu citei, né? Se eu não me engano, ele vai jogar a Copa Sul-Sudeste, cara, uma coisa assim. E, cara, sendo bem sincero, eu coloco o Internacional como dúvida, tá? Eu coloco o Inter como dúvida, porque eu não sei, cara. Eu, sinceramente falando, não sei como o Inter vai. Como é que eu posso dizer, cara? Como o Inter vai se sobressair em relação a esse ano 2026, que claramente é o ano de juntar os cacos depois do desastre, que só não foi maior por um milagre no ano passado, né? Que poderia muito bem ter sido maior no ano passado, mas acabou que ele conseguiu evitar um desastre maior do que já foi, né? Vamos ver o que acontece, cara. Vamos ver o que acontece com o Inter, como que ele vai se sobressair nesse ano 2026, que é claramente um ano de reformulação, um ano de juntar os cacos depois do desastre do ano passado, tentar se reerguer e tal. Vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece com o Inter nesse ano aí de 2026. Eu vou colocar o Inter como dúvida para essa temporada, justamente por considerar que o Inter é uma incógnita. O Inter é uma incógnita para a temporada. E vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece aí nessa temporada de 2026 aí pro Internacional. Como que ele vai sair nesse ano que por sinal já tá começando, né? Desse ano que começa. Próximo time na lista temos o Mirassol. Mirassol que foi a sensação do ano passado. O Mirassol conseguiu manter o Guanais como técnico. O Guanais que chegou a recusar inclusive uma proposta do Botafogo para ficar no Mirassol. Lealdade do Guanais, hein? Recusou o Botafogo para ficar no Mirassol. O Mirassol que, como é de se imaginar, perdeu praticamente todo o time. Perdeu o Gêmeos, que foi pro Fluminense. Perdeu o Chico da Costa. Perdeu outros jogadores que foram embora, né? Perdeu o Danielzinho, que foi peça importante, que foi para o São Paulo. O Mirassol perdeu jogadores. Perdeu jogadores. Contratou alguns jogadores, alguns deles até interessantes. Mas, cara, eu, sendo bem sincero, cara, eu vou colocar o Mirassol como um time que pode ser uma surpresa de novo. Pode ser uma surpresa de novo. Eu até tô pensando em colocar ele como dúvida. Eu até acho que vou deixar ele como dúvida, cara. Vou deixar o Mirassol como dúvida. Porque, cara, ele vai jogar o Campeonato Paulista esse ano. Vai jogar o Brasileirão Série A. Vai jogar a Copa do Brasil. E vai jogar a Libertadores. Onde ele vai entrar diretamente na fase de grupos da competição, né? O que, cara, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu ainda não tô acreditando que o Mirassol, esse é o primeiro ano na Elite, vai jogar Libertadores. A fase de grupos, direto, pra variar. Estou sem acreditar até agora, bicho. Sem acreditar até agora. Mas vai, né? Vai jogar Libertadores diretamente na fase de grupos. A depender do grupo que cair, vou ver o que acontece. No Campeonato Paulista, acho que o Mirassol pode ir longe. Pode chegar nas quartas, né? Aí pelo menos. No Brasileirão, vamos ver o que acontece se o Mirassol. Acho bem difícil o Mirassol repetir o feito do ano passado. Bem difícil mesmo. Se repetir, cara, é papo de
sei lá, cara, fazer um memorial pro Rafael Guanais, no mínimo, cara, no mínimo, tá ligado? Sei lá, cara, algo do tipo, tá ligado? Na Copa do Brasil, pode ser que ele faça uma graça, mas vamos ver, né? Na Libertadores, como eu já citei, a depender do grupo que cair, vamos ver o que acontece, cara. Se ele consegue, por algum milagre, passar da fase de grupos, ou se de fato ele cai na primeira fase, enfim. E eu vou deixar o Mirassol como dúvida, cara. Vou deixar o Mirassol como dúvida, justamente pelo fato de perder muitos jogadores. O Mirassol perdeu um time praticamente todo para a temporada 2026, né? Renovou ali com o Walter, mas perdeu vários jogadores, alguns deles importantíssimos para a temporada. Ainda assim, conseguiu manter o Guanais no comando técnico, o que por si só já é uma vitória, porque o Guanais recusou uma proposta, inclusive, do Botafogo, contratou o Anselmi, né? Vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece. Mas, de momento, eu vou deixar o Mirassol como dúvida. Pode ser que eu eventualmente coloque ele como pode ser uma surpresa, mas eu vou colocar o Mirassol como dúvida aí por via das dúvidas, podemos dizer assim, né? Próximo time da lista, Palmeiras. O Palmeiras. Vamos lá, né? O Palmeiras que vem em 2025 frustrante, decepcionante, aliás. Eu até coloquei o Palmeiras como decepção na última tier list que eu fiz do futebol brasileiro em geral, que postou foi o último vídeo de 2025. Cara, o Palmeiras vai jogar as competições que já disputam normalmente, né? O Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores hoje, mais uma vez, vai entrar diretamente na fase de grupos, né? E, bom, no Campeonato Paulista, acho que o Palmeiras chega com uma força para pelo menos chegar na final. Inclusive, acho que o Palmeiras chega na final. Chega na final, com toda certeza. No Brasileirão, acho que o Palmeiras pega no mínimo top 4, se pá, briga pelo título. Na Copa do Brasil, o Palmeiras vem de campanhas frustrantes. Ano passado ele caiu pro Corinthians, inclusive, né? Nas oitavas de final. Vem de eliminações precoces aí na Copa do Brasil. E acho que o Palmeiras pode pelo menos chegar em umas quartas, se pá, uma semifinal, né? Aí daqui a pouco eu falo isso, ele cai de novo nas oitavas para um time aí, né? E na Libertadores, acho que o Palmeiras chega ali numa semifinal, pelo menos, né? Na fase de grupos, já é certo que o Palmeiras vai pegar um grupo fácil, vai passar facilidade, passa das oitavas, provavelmente, passa das quartas, provavelmente também. E a partir da semifinal, é ver o que acontece, se ele para por ali mesmo, chega na final. Algo assim, cara, algo assim. Cara, aqui eu tô sendo bem honesto, cara. Mesmo sendo aí de um rival, cara, sendo bem sincero, de verdade, mesmo vindo de 2025 frustrante, decepcionante, inclusive, eu ainda vejo o Palmeiras como uma das forças, tá? Ainda vejo o Palmeiras como uma das forças para 2026. Vamos ver, cara, se de fato ele vai ser uma das forças ou se ele vai decepcionar de novo, né? Mas ainda assim, cara, eu vejo o Palmeiras como uma das forças ainda, tá? Vejo o Palmeiras como um time que vem forte pra brigar pelos títulos, né? E vamos ver o que acontece, cara. Vamos ver se o Palmeiras consegue se superar de 2025 decepcionante ou se vai ser mais um ano de frustrações aí pro Palmeiras, né? Próximo time da lista temos o Bragantino. O Bragantino que, cara, tá sendo bem direto ao ponto, cara. Eu até pensei em colocar ele aqui, mas eu vou colocar ele como dúvida. O Bragantino. Cara, o Bragantino é uma das maiores incógnitas, é um dos maiores pontos de interrogação que existe na face da Terra. Porque o Bragantino é aquela coisa, cara. Vai ver das competições que ele vai jogar. Vai jogar o Campeonato Paulista, mais uma vez, né? Vai jogar Brasileirão, vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Sul-Americana. Eu falo Libertadores, mas Sul-Americana. Cara, o Bragantino é aquela coisa. Uma hora ele faz uma boa campanha no Brasileirão, outra hora ele faz uma péssima campanha, briga pra não cair, outra hora ele para lá em cima de novo, uma hora ele vai parar lá embaixo. O Bragantino é a maior incógnita que existe na face da Terra, o maior ponto de interrogação que existe na face da Terra. Então, o Bragantino é dúvida. O Bragantino é dúvida, simples assim. Cara, vamos ver o que acontece, cara. Se nessa montanha russa, se nesse sobe e desce.
Vamos ver o que acontece, cara. O Bragantino que ainda está sob comando de Wagner Mancini, que ganhou renovação de contrato, né? Vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece nessa montanha-russa chamada Red Bull Bragantino, né? Próximo time na lista temos o Remo. O Remo que, após muitos anos, está de volta à elite do futebol brasileiro, está de volta à Série A do Brasileirão. Após décadas longe da, da elite nacional, né? Cara, vamos lá. O Remo vai jogar o Campeonato Paraense, onde, obviamente, ele é o favorito para ser campeão. Vai jogar o Brasileirão Série A, obviamente, né? Vai jogar a Copa do Brasil e basicamente isso, cara. Basicamente isso que ele vai disputar. Cara, no Campeonato Paraense, como eu já citei e volto a ressaltar, obviamente ele é o franco favorito. Mas, no geral, cara, se tá dando aí de Brasileirão, Copa do Brasil e tal, a parada é a seguinte. Pode ser que ele seja uma surpresa? Pode. Mas a tendência é que ele sofra. A tendência é que ele sofra, a tendência é que ele passe por um perrengue, principalmente no Brasileirão, né? Primeiro porque ele ficou tanto tempo longe da competição, e segundo porque, querendo ou não, o Remo chega como um dos times mais fracos ali do campeonato. Vamos ver, cara, se de fato ele surpreende, o que se acontecer, assim como a Chape, seria legal, seria bem legal, bem da hora ver o Remo surpreendendo, mas a tendência de fato é que ele sofra. A tendência é que ele sofra e... Enfim, cara, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece aí em relação ao Bragantino, em relação ao Remo. O Remo tá com o Osório como um técnico que, sendo bem sincero, vem de trabalhos ruins. O último trabalho dele no Brasil, no Atlético Paranaense, não foi bom. Vem acumulando trabalhos ruins no decorrer da carreira. Vamos ver o que acontece, cara. Se o Osório pelo menos dura no Remo, se ele faz ali um bom trabalho. Se fizer, ótimo. Mas vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece. Mas a tendência, de fato, é que o Remo seja... passe por sufoco. Passe sufoco aí na temporada. E é basicamente isso, tá? Basicamente isso. Próximo time na lista temos o Santos. O Santástico, né? O Santos que vem de 2025 difícil. O ano 2025 ele passou por muita dificuldade. 2026 o Santos começa contratando o Gabigol. Começa também renovando com o Neymar. O que por si só já é uma vitória para o Santos, né? Renovar com o Neymar. O Santos manteve o Vojvoda. Conseguiu manter o Vojvoda no comando técnico. Cara, o Santos está ali se movimentando no mercado, buscando fazer contratações, tá com papo de contratar o Rony, inclusive, né? Cara, vamos lá. O Santos vai jogar o Campeonato Paulista, vai jogar o Brasileirão, vai jogar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Sul-Americana e depois passar o Campeonato Brasileiro inteiro, brigando não cair, com grande chance de cair, inclusive. E ainda não só conseguiu escapar, como se beneficiou classificando a Sul-Americana. Curioso, né? Curioso o caso de um time que passa o Campeonato Brasileiro inteiro, brigando lá embaixo e ainda vai para a Sul-Americana. Me lembra um caso parecido em 2024, né? Um caso bem parecido com 2024, mas não vem ao caso, né? Só que nesse outro caso aqui foi bem mais do que uma simples Sul-Americana, né? Enfim, né? Mas, cara, sendo bem sincero, de verdade, em relação ao Santos, eu acho que ele pode ser uma surpresa. Acho que o Santos pode ser uma surpresa. Aí uma temporada, se pá, fazer uma boa temporada. Mas eu vou colocar o Santos aqui como pode ser uma surpresa. Porque, cara, o Santos contratou o Gabigol, tá ali se movimentando no mercado da bola, renovou com o Neymar. Só que o Santos, ainda assim, enfrenta problemas na parte financeira. Na parte financeiramente, o Santos vive uma situação ainda delicada, ainda bem delicada. O Santos ainda tem uma dívida, né? Além do mais, o Santos passa exatamente pelos mesmos problemas do Corinthians e de outro time que eu vou falar em seguida, que é a má gestão por parte do presidente Marcelo Fernandes. Marcelo Teixeira. Eu confundi o Marcelo Fernandes técnico, mas é Marcelo Teixeira, tá? Marcelo Teixeira. E
Enfim, cara, o Santos passa um momento de instabilidade na parte financeira, na parte administrativa, em especial com o senhor presidente Marcelo Teixeira, que inclusive é bem criticado e com razão, sendo bem sincero, né? Com razão ele é bastante criticado, bastante contestado. Mas ainda assim, cara, apesar dessa circunstância em específico, dessas circunstâncias, aliás, em específico, acho que o Santos pode ser uma surpresa. No Campeonato Paulista pode chegar em uma semifinal. No Brasileirão pode fazer uma campanha de meio de tabela. Se pá, brigar uma vaguinha na pré-Libertadores. Na Copa do Brasil, pode ser que ele faça uma graça. Na Sul-Americana, vamos ver o que acontece. Ver o que acontece aí na Sula, né? E acho que o Santos pode ser uma surpresa. Pode surpreender na temporada de 2026. Próximo time na lista temos o São Paulo. Eu vou estar falando do Santos, eu vou falar o time logo em seguida. É a vez do São Paulo, né? Vamos lá. Se tratando aí de competições, São Paulo vai jogar o de sempre, vai jogar o Campeonato Paulista, vai jogar o Brasileirão, vai jogar o Copa do Brasil e a Sul-Americana. Ele ficou de fora da Libertadores dessa vez, depois de duas participações seguidas. Dessa vez ele ficou fora da Libertadores. E, cara, já sendo bem direto ao ponto aqui, cara, sendo bem direto ao ponto mesmo, eu acho que São Paulo preocupa. Acho que São Paulo preocupa para 2026, principalmente pelo fator chamado extra-campo. Dentro de campo também, o São Paulo tem muito que melhorar. O São Paulo ainda tem que ir atrás de alguns reforços ali para melhorar o time e tal. O Crespo começou bem, mas fechou o ano meio instável no São Paulo. Vamos ver o que acontece, cara. Dentro de campo, a gente tem que aguardar para ver o que acontece, né? Ver o que acontece dentro de campo. Para ver se o Campeonato Paulista. A tendência é que o São Paulo, a menos que ele passe por algum vexame, sofra algum vexame aí nas quartas de final, ou até na primeira fase, né? Que mudou de formato, inclusive, né? A tendência é que o São Paulo chega aí numa semifinal e tal. Se vai ser tranquilo, não faço ideia, mas a tendência é que ele chega numa semifinal, mais ou menos. No Brasileirão, é a maior dúvida do São Paulo. Não sabemos se ele vai, sei lá, brigar para Libertadores, se ele vai ficar no meio de tabela, ou se para brigar lá embaixo. O que, sendo bem sincero, não é de se duvidar. Não é de se duvidar. Copa do Brasil, é ver o que acontece, né? Se ele faz uma graça, se ele passa por algum vexame, se ele toma algum pipoco, algo assim. E na Sul-Americana, acho que o São Paulo passa ali pelo menos da fase de grupos e vê o que acontece aí no mata-mata. Cara, eu até pensei em colocar o São Paulo como uma dúvida, mas eu vou colocar assim como preocupa, principalmente pelo fator extracampo, onde, financeiramente falando, o São Paulo, assim como o Santos, também vem passando por dificuldade, muitas dificuldades, aliás, chegando inclusive ao ponto de, salvo engano, torcedor São Paulino, para não ser totalmente injusto, se você puder me corrigir aqui nos comentários, por favor, eu agradeço, tá? Eu agradeço muito. Mas, se eu não me engano, o São Paulo chegou ao ponto, ou quase isso, de tomar um transfer ban. Ou ele tomou um transfer ban, ou chegou perto disso. Algo assim, tá? Algo assim. Me corrija, você São Paulo, se puder me corrigir, por favor, me corrija aqui nos comentários. Mas acho que ele chegou, ou ele chegou perto, ou ele chegou a esse ponto, ou algo parecido. Se puder me informar, por favor, me diga aqui embaixo, tá? Você que acompanha de forma mais detalhada, né? O São Paulo, no sentido administrativo, tem nem que falar, né, cara? O São Paulo, todo dia aparece um escândalo diferente, todo dia aparece um problema diferente, bem parecido com um certo time aí, né? Bem parecido, sendo bem sincero. De verdade, São Paulino, eu tô começando a te entender, tá? Tô começando a te entender, né? Cada dia que passa, um escândalo diferente, um BO diferente. Recentemente apareceu, inclusive, até problemas envolvendo dieta emagrecedora. Cara, tá um caos, cara. Tá um caos bem parecido com um cenário já conhecido, né? E, enfim, cara. Eu acho que o ano 2006 do São Paulo é preocupante. Acho que é preocupante. Pode ser que o São Paulo seja uma surpresa? Pode, mas
eu ainda assim acho que preocupa. Acho que é preocupante. E vou dizer mais, cara. Se não abrir o olho, se o São Paulo não abrir o olho para esse ano, vai sofrer, cara. Se não passar o ano, vai passar perrengue. Com toda a certeza do mundo, né? Próximo time na lista temos o Vasco. O Vasco que chega para 2025 como a 2025, ó, 2026 como atual finalista da Copa do Brasil de 2025, onde ele acabou perdendo para o Corinthians. Para 2026 o Vasco vai jogar o de sempre, né? Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Mais uma vez ele está presente aí na Sul-Americana. E, cara, o Vasco manteve o Fernando Diniz como técnico, manteve praticamente a base do ano passado e tá ali no mercado buscando jogadores, assim como todo mundo, né? E, cara, sendo bem sincero, cara, eu tô na dúvida, cara. Eu tô em dúvida entre o dúvida e o pode ser uma surpresa. Mas vou deixar o Vasco como dúvida. Vou deixar o Vasco como dúvida porque, de verdade, cara, eu não sei o que dizer, cara. Eu basicamente não sei o que dizer. O que pode ser esse ano 2026 do Vasco? Cara, acho que eu vou até fazer o seguinte. Como eu tô vendo que esse dúvida tá meio inchado, tá inchado demais pro meu gosto, vou deixar o Vasco como uma surpresa. Vou deixar o Vasco como pode ser uma surpresa, até para desinchar essa linha aqui do dúvida. Mas, cara, eita, o Vasco poderia muito bem estar aqui com dúvida, mas vou deixar o Vasco como pode ser uma surpresa, até porque ele pode ser uma surpresa, né? No Campeonato Carioca, se tudo der certo, a expectativa é que ele chegue ali numa semifinal, ali mais ou menos. No Brasileirão, pode ser que ele faça uma campanha de meio de tabela. E é basicamente isso, cara. Eu peço perdão pelo meu telefone ter tocado do nada, eu recebi uma ligação aqui. Mas voltando aqui ao assunto, acho que tá de bom tamanho. Acho que tá de bom tamanho. O Vasco está como um time que pode ser uma surpresa. Basicamente isso. Basicamente isso, devo pra dizer. Vamos então para o próximo time, o último da nossa lista, Vitória. O Vitória que conseguiu, de forma incrível, né, escapar do rebaixamento no ano passado. O Vitória vem para disputar para esse ano o Campeonato Baiano, como sempre, né? O Brasileirão e a Copa do Brasil. Ali para disputar. E, enfim, cara. O Vitória, sendo bem sincero, eu tô na dúvida também, cara. Entre o vai sofrer e o dúvida. Mas acho que o Vitória vai sofrer. Acho bem sincero que o Vitória vai sofrer. Primeiro porque eu acho de fato que o Campeonato Baiano ele chega com uma força, isso é fato. Mas do Brasileirão, pode ser que ele se surpreenda? Pode. Mas pra ser bem sincero, não achar tão inchado essa linha pode ser uma surpresa, ou até mesmo a linha da dúvida, que eu acho que ficou bem inchado, vou deixar ele como vai sofrer. Acho que tá de bom tamanho ali para o Vitória. E é isso aí, cara. É isso aí. Basicamente isso que eu tenho para dizer. Em relação à ordem aqui da lista, o Vem Forte, acho que tá de bom tamanho. O Pode Ir Bem, eu acho que eu vou fazer a seguinte ordem, cara. Não, deixa assim mesmo. Acho que assim tá de bom tamanho. Se pá, eu inverto aqui. Mas vou deixar assim mesmo. Acho que tá de bom tamanho. O Pode Ser uma Surpresa, acho que também tá de bom tamanho. Acho que eu vou até inverter o Galo com o Atlético Paranaense. O Preocupa, tá de ótimo tamanho, né? Só tem um time ali. Que tá bem de bom tamanho também. O Vai Sofrer, vou deixar a vitória aqui no finalzinho, né? E acho que assim tá bom. Acho que assim tá bom. Se pá, bota até o remo aqui, né? E é isso aí. O Dúvida também tá de bom tamanho. É basicamente isso. Essa foi então a nossa tier list. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que consome o conteúdo. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. E que você tenha um 2026 de prosperidade, de coisas boas. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.